Ó, tô mais atuante, né? Falei que eu tava sumido, que eu tava igual. A gente começa a dieta toda segunda, tá ativo aqui na rede social e não tô. Mas eu seguindo, tô indo pro 5º episódio e tô hoje conversando com uma pessoa que para mim é muito especial, muito importante o reencontro com essa pessoa. Eu tive contato com ele há muitos anos atrás, nunca mais tive, e depois nós nos reencontramos, mas isso vai ser papo para frente. Eu estou com o Eduardo Monteiro, da empresa Red Síndico, uma das referências, e eu já vou antecipar para a gente passar aqui para ele fazer a apresentação, tanto dele quanto da empresa. Eduardo, seja bem-vindo, obrado por você estar aqui com a gente. Que prazer estar aqui contigo, muito legal, né? Grande reencontro. Grande reencontro. Muitos anos atrás, a gente estava em situações opostas, brigando. E eu acho que o legal é isso, né? A capacidade que a gente tem de se reencontrar no mesmo mercado e poder dar um abraço e falar, agora vamos trabalhar junto. O mercado é pequenininho, né? Não dá para se esconder, não tem como. Legal. Mas é legal. Fala um pouquinho de você, fala da Red. Pois é, olha que coisa doida, né? A minha história com condomínio começa há 20 anos atrás. Esse ano faz 20 anos, né? Eu venho do mercado de hotelaria. E a hotelaria, você deve lembrar que tinha muitos condotéis, até pouco tempo atrás, né? Que eram aqueles condomínios que tinham o gerente do hotel e o gerente do hotel, ao mesmo tempo, era ali o síndico, né? E a gente desenvolveu isso por muito tempo. Veio aí as Olimpíadas, eu cheguei a ser síndico, sei lá, de 7, 8 deles. Depois que acabou, veio também aquela depressão. As pessoas que compraram residencial com serviço achando que aquilo era maravilhoso, ia ser um hotel, na verdade não se concretizou. E aí veio a depressão. E aí a hotelaria mingou, ficou muito difícil. Eu já era síndico de mais ou menos uns 5 condomínios. E aí falei, não, vamos aprimorar essa técnica, vamos tentar trazer inovação para o mercado, vamos tentar fazer diferente. Porque é um mercado difícil, né? Sim. É um mercado de muitas repetições e os erros, inclusive, se repetem muito. Então, a gente, quando criou a Red, a gente pensou em fazer exatamente de forma diferente. Como é que a gente podia trazer inovação, trazer governança de empresa, governança de hotel, transparência e agregar valor ao nosso serviço. E começamos lá com, 2, 3 condomínios e agora estamos beirando 50. Nossa, que legal. Falando de 20 anos de experiência e 50 condomínios, aqui tem história, tem material, né? Muito. E aí, então quer dizer que você começou de cara já, como eu digo, dentro da casa das pessoas. Você começou na hotelaria, foi sua primeira experiência profissional? Foi minha primeira experiência. Na verdade é o seguinte, eu sou engenheiro de formação, fui para hotelaria em Macaé. Nossa. Naquela época louca da corrida do petróleo, que todo mundo migrava do Rio para Macaé. Comecei a minha vida na hotelaria lá, foi muito bom por um tempo. Acabei trabalhando em diversas regiões do Brasil, Espírito Santo, São Paulo e tudo. E aí, quando eu retornei no Rio, isso lá para 2005, mais ou menos, foi para implantar um prédio na praia aqui da Barra, não vou falar o nome, mas... Que a gente conhece? Você conhece. No Posto 5, um prédio de alto padrão, foi um sucesso e dali eu nunca mais parei. Então, que legal. 20 anos aí, um pouquinho mais gordo, cabelinho branco, e a vida uma barba para esconder as rugas. E a vida é assim, né? A vida é assim. Cara, mas aí você vê, né? Eu estava até comentando, você entrou na casa das pessoas. O síndico, ele mal ou bem, ele entra na casa das pessoas. Ele está dentro ali do local mais sensível. Mas aí, fugindo um pouquinho, como é que funciona a vida pessoal do síndico? Você já encontrou condômino fora do condomínio? Cara, é muito doido, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que ser, o síndico tem que ser um agente de transformação dentro dos condomínios, mas existe uma questão que é a exposição. A gente é quase uma celebridade ao inverso. Né? Porque, assim como tem muita gente que gosta e te leva para a vida, também tem aquele condômino que foi multado, que não gosta de você, que te odeia e que se te encontrar ali no shopping vai falar uma gracinha. Então a gente tem que ter alguns cuidados, né? Tipo rede social, só profissional, não dá para ter rede aberta, não dá para... Enfim, e tem que estar sempre composto, né? Não dá para botar aquele chinelão, em qualquer lugar. Não dá, senão o pessoal faz uma foto, fala, o síndico maltrapilho na bebendo rua. na rua. Não dá. A gente vira vidraça, não tem jeito, né? Então, o que as pessoas vão querer sempre é uma pedra para poder atirar. Por sinal, a gente até estava almoçando agora ali no Barra Shopping, eu estava semana passada no Barra Shopping com a minha filha e os amigos da escola, as crianças fazendo a zoeira, dei de cara com um condômino que é nosso em comum, ele olhou aí, conselheiro, ele quis me parar, eu falei, pô, depois a gente conversa. Senão ele ia trazer um probleminha para você. Ele ia me trazer um problema, só que eu estava com
mais baixo, só que maior que ele, né? Faz parte, não tem jeito. E a gente tem que estar preparado, porque também é antipático não atender, antipático não falar e tal. Eu costumo dizer que é o 24/7, não tem jeito. 24/7. Isso aí você pode esquecer, não, eu não atendo o telefone no final de semana. Não tem como. Não tem como. E a relação com os conselheiros? Assim, eu gosto de perguntar isso, porque eu acho que o conselheiro, ele tanto te levanta como ele te afunda, né? Como é que você lida com o conselheiro hoje em dia? Pois é, eu gosto de dizer sempre o seguinte, que o conselho ele não serve só para proteger o condomínio de um síndico mal intencionado. O conselheiro, muitas vezes, ele é o oposto. Ele é o mal intencionado e o síndico é que tem que proteger o condomínio daquele conselho. A gente já teve, por padrão, por crença, a gente trabalha muito junto com o conselho. Mas a gente já teve situações, e não foram poucas, em que a gente não conseguiu trabalhar no condomínio porque o conselho tinha a sua própria agenda, seus próprios interesses, muitas vezes escusos, muito ligados ali na contratação, da indicação de um amigo, num favorecimento. Não tem jeito. Assim, ou você cede o jogo político ou você sai, pula, né? Então, hoje, assim, eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho hoje conselheiros maravilhosos. Assim, a gente não tem, na rede hoje a gente não tem conselheiro ruim. E tem também um exemplo que eu gosto de dar muito, a gente fala isso muito nas assembleias, de que existe condomínio ruim com conselho bom. E quando o condomínio é ruim, sendo o conselho bom, a gente consegue dar jeito. E o condomínio vira bom, né? Mas agora, quando é o inverso, não. Muitas vezes o condomínio é ótimo, mas o conselho não é. Porque a pauta não é boa, porque as intenções não são as melhores, e aí fica muito difícil. E aí você acha que o conselho, ele basicamente baliza um pouco a tua gestão, né, no fundo, porque ele é o porta-voz seu. Baliza e fiscaliza. E a gente tem uma questão de trazê-los para o centro da discussão. Então, vamos trocar uma empresa? Vamos sentar e vamos discutir o porquê? Vamos homologar o fornecedor? Vamos verificar se aquele fornecedor tem envergadura para aquele condomínio, se ele tem capilaridade, se ele pode atuar ali naquela região, se ele vai atender com a devida qualidade, vai fazer uma obra, uma obra grande, será que aquela empresa já executou obras daquele tipo? Trazer o conselho para essa discussão não apenas valida a decisão, inclusive politicamente, como também permite que o conselho nos ajude a esclarecer para os moradores por que aquelas decisões foram adotadas. Então, algumas práticas a gente não abre mão, como, por exemplo, assinar contrato com 2 conselheiros juntos. Bota de testemunha. Sempre. É o jurídico e 2 conselheiros. Então, qualquer coisa que se faça. Por que isso? Porque futuro, alguém vai sempre falar, mas quem assinou isso aqui? Não, peraí, tinha ali o jurídico, tinha o conselheiro. Então, isso valida e eu acho que traz também o conselho para dentro da gestão e nos ajuda, de certa forma, a tornar aquilo ainda mais legítimo. Né? Agora, isso tudo, pelo que eu entendi, né? Você entende que o conselho ele te ajuda ali porque você traz ele para o universo da discussão, Exatamente. Não é isso? Só que você consegue fazer isso, pelo menos numa visão que eu tenho, porque você não mora ali, você está de fora. Exatamente. Então, qual que é a diferença, além dessa, do síndico morador para o síndico profissional? Você acha que tem espaço para o morador ainda? Eu acho que hoje está cada vez mais difícil por alguns motivos. Primeiro que o poder público cada vez mais imputa ao síndico obrigações que antes deveriam ser da municipalidade, do Estado. O síndico tem que fiscalizar, o síndico tem que denunciar, o síndico tem que fazer autovistoria, o síndico tem que fazer autovistoria de gás, enfim, uma série de coisas. Cada vez mais o síndico precisa ser um especialista. Esse é o primeiro ponto. Logicamente que um morador, se ele não tiver formação, se ele não tiver capacidade técnica para isso, fica difícil, porque se tem uma profissão hoje multidisciplinar, eu gosto de dizer que é do síndico, porque você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado, você tem que ser conciliador, psicólogo, às vezes até médico, psiquiatra e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que imaginar, e aí quando as pessoas, isso acontece muito nas assembleias, quando a gente vai apresentar a rede para os condomínios, eu gosto de dizer que a gente tem todas as vantagens em ser profissional dentro do condomínio dela, a gente só tem uma desvantagem. E essa desvantagem é dele não encontrar com a gente na piscina, de não encontrar com a gente na churrasqueira, não encontrar com a gente no dia a dia do prédio. Porque como nós não moramos, a gente não consegue vivenciar a experiência de viver naquele condomínio. Então, em razão disso, a gente muitas vezes não consegue ter o feeling do como as coisas estão funcionando. E aí vem o princípio da escuta ativa. Se a gente não tiver a capacidade de escutar o condômino,
promover encontros informais, sejam eles online ou presenciais, e conversar com o conselho para entender, por exemplo, que a portaria podia estar um pouco mais perfumada, que a piscina não está tão limpa assim. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue ter uma gestão assertiva. Mas eu acho que, de um modo geral, a gente consegue vencer em todas as outras frentes. Porque a gente tem contingência para praticamente tudo. Todas as situações possíveis, suicídio, enfim, todas as desgraças que se pode imaginar, incêndio, tudo isso a gente já vivenciou. Então a gente já sabe como lidar com essas situações. Isso faz toda a diferença. E fica fácil também da gente evitar, né? Mitigar. Logicamente que um suicídio não, mas tem muitas coisas que dá para a gente evitar. Principalmente os problemas de estrutura, os problemas de segurança, Exatamente. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí, vamos entrar de repente nos desafios, acho bacana, depois a gente pode voltar se for o caso. Uhum. Como é que você está lidando com o Airbnb? Cara, é muito louco, né? Porque o Airbnb, ele hoje é ou ame ou odeie. A gente tem prédios que, de fato, proibiram, mesmo contra a recomendação dos advogados, do jurídico, do condomínio, de que não se poderia proibir em razão... Naquele momento ali... em razão da coisa da locação por temporada, que, né, a legislação prevê a locação por temporada, estipula o mínimo e tal. E tem condomínios que são praticamente hotéis. Sim. E que o Airbnb é a grande maioria, e que o morador fica quase que em segundo plano. Não por nós, mas pela comunidade. Uhum. Né? As pautas são todas pró-Airbnb. Hoje, o que de fato nos preocupa muito é a questão da segurança. Eu acho que é uma questão que preocupa todos. Relevante, né? E o que a gente tem feito hoje é usar tecnologia e processos para poder documentar ao máximo a vida daquela pessoa enquanto ela está ali, daquele morador temporário. Então, seja com a contratação de sistemas ou compra de sistemas de controles faciais para poder ter um registro, que aquelas autorizações, por exemplo, de acesso a uma churrasqueira ou de acesso a uma piscina sejam precárias pelo período da hospedagem. O grande desafio é que muitas vezes o condomínio não tem orçamento para bancar isso, viabilizar tudo isso. Então, quando a gente fala de um prédio de altíssimo padrão em Ipanema, tudo isso funciona muito bem. Mas quando a gente está falando de um prédio que já não tem tanto padrão... Giro apertado. Não vai rolar. É até legal para esclarecer essa parte. O que eu gosto muito de dizer? O direito condominial ele é muito duro com o advogado. Por quê? Eu tenho meia dúzia de artigos no Código Civil, eu tenho uma convenção normalmente mal escrita há 15, 20 anos atrás, copiada e colada por diversos outros condomínios. Verdade. E o advogado ele tem que se virar dentro disso, porque a pessoa fala, pode ou não pode? Não sei, não está escrito em lugar nenhum. Aí você tem que se basear em decisão judicial. E, basicamente, hoje quem atua com direito condominial vive assim, se baseando em decisão judicial. Do Airbnb é bem interessante, teve um processo iniciado lá em Brasília, de um condomínio enorme, que um proprietário comprou cerca de 100 unidades e botou tudo no Airbnb. O que ele transformou aquilo? Num hotel, num mini hotel privado, mas é um condomínio. Né? Ele transformou num mini hotel privado. O condomínio entrou com uma ação para proibir isso. Chegou ao STJ, que é a decisão que hoje está vinculante, que possivelmente é o que vai prevalecer. O que o STJ entendeu? O Airbnb não é uma locação. Ele é um serviço de hospedagem atípico, que eles chamam. É uma hospedagem. Portanto, você está transferindo o ônus do seu objeto comercial para a administração do condomínio, que virou uma recepção de hotel. E aí o entendimento é que ele nasce proibido nos condomínios estritamente residenciais. Só que aí a gente encontra vários problemas aí. O primeiro de todos, muitos condomínios estão estritamente residenciais, aqueles no Ilhapura, por exemplo, só que na hora de anunciar, ele foi anunciado como um estúdio que você está dividindo em dois, que tem rentabilidade de X. Como é que proíbe isso, né? Se 80% das pessoas foram lá e investiram seu dinheiro para ter esse tipo de renda. Então agora está se legislando e, pelo que eu entendi, vai ter... O Airbnb só vai poder funcionar com uma determinação expressa de assembleia, se pode ou se não pode, nos prédios estritamente residenciais. Mas é um desafio, né? Hoje em dia você tem ali um direito que não está positivado, que você tem que continuar regulando as relações. Você sabe que essa questão da locação atípica que você falou, eu vivi uma situação dessa muito delicada, de uma cobertura muito grande, que tinha, 4 quartos, que o proprietário conseguiu fazer, mais 4, através de divisões internas, virou um hostel. E aí a gente está falando de um prédio na beira da praia, onde a cota condominial é 3, 4 mil reais, quer dizer, moradores de alto nível que não querem conviver com aquilo.
E como é que lida com isso? Isso, aí vai ter que chamar a Assembleia. Exatamente. E aí, nesse caso, a gente conseguiu derrubar, inclusive tivemos que, na época, recorrer à justiça, porque havia claramente um desvio de finalidade. Não era uma locação por temporada. A recepção do condomínio virou praticamente uma recepção de hotel. Tinha ficha de registro de hóspede. Isso é absurdo, né? Absurda, desviando função de porteiro, né? Aí queriam comprar maleiro, aqueles maleiros gaiola. Aí, como é? E aí é muito Ele comprou um hotel, né? Pois é, e você sabe que é curioso que na época das Olimpíadas, muitos dos empreendimentos olímpicos, né, que nasceram ali na casa de 2014, 2015, ali no entorno do Rio Centro, naquela região do Parque Olímpico, muitos foram vendidos efetivamente como hotéis. E não eram residenciais. No máximo com serviços pay-per-use. E aí, quer dizer, na época se tinha ali uma SCP, uma Sociedade Contra Participação, para poder fazer ali um desenvolvimento de um serviço hoteleiro, mas quando acabaram os hóspedes, acabou as Olimpíadas, o que se verificou é o seguinte, o que o proprietário tinha na mão? Um apartamento. Um apartamento, vai morar. De 30 metros quadrados. E que aquele metro quadrado que ele pagou achando que era um produto que ia rentabilizar para ele, na verdade, é um lugar para ele alugar. Então, se criou muito problema em torno disso. Hoje, aquela região ali, por exemplo, tem muito Airbnb e a relação é muito conflituosa, porque os segundos compradores, quando chegaram, já chegaram sabendo que aquilo era um residencial. Então, você tem uma discussão que enorme. É polarizado, né? É polarizado. Ou amo ou odeio. E como é que você lida com essa questão que eu trouxe aqui de fato, a gente não tem muitas coisas positivadas, assim, tudo no direito condominial, pelo menos grande parte, você tem que buscar de uma construção de casos anteriores. Como é que você lida com isso? Pois é, hoje é curioso, né? Se a gente consulta um escritório de advocacia sobre um determinado tema, Airbnb é um bom tema. A gente consulta a Contaifer, vem um parecer. A gente consulta o escritório B, vem um parecer C, vem um parecer totalmente diverso. Se a gente consultar 4, a gente vai ter 4 pareceres diferentes. O direito realmente ele é subjetivo, mas é curioso a forma que, como tudo que se refere a condomínio, consegue ser muitas vezes totalmente inverso. É antagônico, né? Antagônico. Então, hoje a gente tenta trabalhar com a nossa experiência e balizado nas orientações do jurídico que o condomínio escolheu. Porque não tem como a gente colocar a posição do advogado, é a mesma posição de um médico. Sim. Eu não posso contestar o teu parecer como advogado, né? Você é advogado em condomínio nosso. A gente nunca... Não questiona. No dia que a gente não concordar, ou a gente vai deixar de ser síndico, ou você vai deixar de ser advogado. Isso. Então é isso, né? Mas é muito curioso, porque além de toda essa dificuldade da legislação, de você ter pouca lei e as convenções serem extremamente confusas, muitas vezes a convenção libera na primeira página e proíbe na segunda. Ou libera na convenção e proíbe no regulamento interno. É muito louco. Então, diante desse cenário todo, você ainda tem a política. O grupo do WhatsApp, né, que é uma Assembleia Permanente. Assembleia Permanente. Está aberta ali para todo mundo discutir o tempo todo e o que falou ali é verdade. Então, hoje tem que ser com base na nossa experiência e é isso que a gente pede para os nossos condôminos. Ouçam o que a gente tem a dizer, porque a gente já viveu isso e pode dizer que isso vai dar certo ou aquilo vai dar errado. Essa questão da locação atípica mesmo, tem um condomínio nosso no centro da cidade, da região do Porto, que tem muito Airbnb. Eu me lembro que na época nós e o jurídico de lá deu parecer de dizer o seguinte, Airbnb pode, mas não pode a locação atípica, ou seja, a locação dos quartos. Lógico que isso virou uma discussão política, né? Muita gente ficou chateada, teve notificação de cá, ameaça de processo de lá, mas a gente tem que confiar nos advogados. E no final tudo se acomoda, né? No final tudo dá certo, ou não. Ou então virou a guerra permanente. E você vê que se a gente pegar esse tema, a gente vai para a lua com ele. Por exemplo, você tem carro elétrico, né? Tenho. Eu cheguei a comprar um carro elétrico também. Desistiu? Fiquei 4 meses. Ah, não. Por causa do síndico. Ah, mentira. Por causa do síndico. Por quê? Eu botava o carro lá, quando eu comprei eu não sabia, mas demora 1000 horas para carregar. Eu moro num condomínio com 500 unidades. Caramba. E na área comum, um carregador. Não tem como. Cara, e aí eu botava uma vez por semana, mas toda vez que eu botava lá, o síndico me ligava, já tá muitas horas aqui. Eu falei, mano, não carregou, cara, como é que faz isso? Como é que você tá lidando com carro elétrico hoje? Cara, isso é muito doido, né? Você sabe que hoje o condomínio com o maior número de tomadas de carro elétrico, condomínio residencial, logicamente isso não se aplica aos comerciais,
No Rio de Janeiro, com o maior número de tomadas de carro elétrico é nosso. É mesmo? Qual que é? É o Ilhapura, é o São Michel. O São Michel no Ilhapura, O São legal. Michel tem 6 tomadas. Nossa. É muita coisa para um condomínio de 400 unidades e a gente ainda vai colocar mais. Mas o São Michel ele é um condomínio que nasce com uma pegada de sustentabilidade. A construtora entregou desse jeito, logicamente que entregou com 2 tomadinhas das fracas, né? A gente com o tempo melhorou isso e tal. Mas aí veio o grande desafio, né? Como é que a gente vai gerenciar isso? Gerenciar o uso, como é que a gente vai gerenciar o compartilhamento da Ecovaga? E aí vem o hate que lançam em cima do carro elétrico, que vai explodir, vai pegar fogo. É impressionante. As pessoas que não gostam de carro elétrico é só não comprar. É só não comprar. Precisam falar, né? Eu estou no terceiro. Se você perguntar assim, você quer um carro a combustão? Não quero, só quero elétrico mesmo. E não é só por causa da economia, por causa do conforto. Mas, enfim, é uma questão de escolha. Eu só penso o seguinte, que o grande desafio é gerenciar aquilo que é coletivo. Né? Esse condomínio, por exemplo, do Ilhapura, o São Michel, ele tem hoje... O último levantamento que a gente fez tinha 45 carros elétricos. Caramba, é bastante. É um volume enorme de carros elétricos lá. E a empresa que opera hoje, bilheta o sistema para a gente, ela diz hoje claramente, esse condomínio é um condomínio referência no Rio de Janeiro e eles inclusive querem investir e colocar mais. E aí como é que é essa relação? Né? Porque se eu colocar uma tomada que vai gerar despesa para o condomínio, os condomínios que não têm carro elétrico vão ficar chateados e dizer, poxa... Estou bancando a combustível de 41. Que era assim quando eu cheguei lá. Não era cobrado. Então as pessoas falam, poxa, eu estou pagando para o vizinho e tal. E a gente resolveu esse problema de que maneira? As empresas, no caso uma empresa específica, que é quem nos atende lá, ela instala toda a infraestrutura, faz os investimentos, não é barato um wallbox, né, que é aquele carregador, coloca ali todos os dispositivos de segurança, instala o equipamento e ela reembolsa para o condomínio a energia que foi consumida por aquela recarga. Ela faz uma bilhetagem. Só que ela cobra, logicamente, uma diferença, um lucro para garantir a operação de cartão de crédito, o próprio investimento que ele fez. E o morador paga, sei lá, R$ 1,90 por uma energia que custa R$ 1,20. Entendi. Né? O lucro ali é de 70 centavos. E aí todo mundo fica feliz, porque o condomínio não paga nada, quem paga é quem usa. E aí vem agora o outro problema, que é o tempo de recarga. Que foi o que eu sofri. Pois é. Para quem não sabe, carro elétrico, o 100% elétrico, ele aceita 2 tipos de carregador, o AC e o DC. O DC são aqueles grandões que carregam em ultra velocidade e tal, que não tem condomínio, não tem como ter, porque é um investimento de 40, 50 mil reais. E tem nesses eletropostos, aqui na Barra tem, né? Aqui da EasyVolt e tal. E aí o que acontece é o seguinte, carregar nesses ambientes, logicamente, é para quem quer carregar muito rápido, vai pagar mais caro por aquilo, mas no condomínio a carga é mais lenta. Então hoje tem muito carro híbrido, o carro híbrido carrega com 2, 3 horas, o carro elétrico demora mais porque a bateria é maior. Mas imagina só o seguinte, olha que coisa, as pessoas elas colocam o carro ali e elas não tiram mais. E aí o vizinho do lado fica chateado porque não consegue carregar. Usar. Esse é o problema da vez. E aí qual é a solução? Cobrar uma taxa de ociosidade. Que é muito barata normalmente. Pois é, se você não retirar o seu veículo após a recarga, você tem uma tolerância, sei lá, hipoteticamente falando, de 30 minutos, você vai pagar X por minuto. Que aí eu não concordo contigo, fica caro pra caramba, porque por 1 hora, sei lá, vamos supor, R$1 por minuto. Ah não, quando é assim tudo bem. Ociosidade. Mas a ociosidade que eu vi era tipo 10 centavos por minuto. Não, é loucura. Então assim, é R$1 por minuto. Então fica muito caro. E aí se você coloca uma taxa de ociosidade num condomínio residencial e pune o morador, ainda que ele mereça, entre aspas, ser punido, ele está dizendo o seguinte, poxa, você colocou uma empresa dentro do meu condomínio para tirar para me multar. Aí você ganha um hate, né? Pronto. Aí o síndico vai apanhar. Então hoje, esses dias aconteceu um negócio engraçado. O meu condomínio tem 2 tomadas de carro elétrico. Eu raramente uso lá, porque nunca está disponível, mas um dia eu coloquei. E aí, sei lá, 9 horas da noite o carro terminou, minha esposa desceu para poder passear com o nosso cachorro, não sei o que, foi tirar o carro, tinha um cartaz. Cartaz escrito a caneta, com palavrão, dizendo que aquilo ali não me pertencia, enfim, me xingando, mandando tirar o carro. Quer dizer, de repente, era até um vizinho com um carro parecido com o meu que fazia aquilo, não era nem eu, mas eu tomei ali aquela pancada naquela hora, né? Eu passei por isso, eu não recebi bilhete, mas eu recebia um interfone do síndico toda vez que eu botava para carregar. Volta por eu estou com um híbrido. Vai pro híbrido é legal. Eu estou no híbrido. O híbrido é legal. Está funcionando legal. Mas isso é uma coisa interessante, cara.
Onde que está escrito as normas de carro elétrico? Pois é, nenhum regulamento Não tem regulamento com norma de carro elétrico. Não tinha carro elétrico há 3 anos. Não tem. E mais engraçado, né, é que a fake news ela vai se propagando, né? Teve uma decisão no Nordeste de um corpo de bombeiros, acho que no Ceará, Aracaju. É que agora tem que ficar do lado de fora. Que tem que ficar do lado de fora. Aí tornaram uma recomendação específica de um estado como uma norma nacional. Aí aquilo cai no grupo do condomínio, e aí o grupo do condomínio, meu Deus, vai pegar fogo e tal. Então, assim, a gente tem que ficar naquele esforço permanente. Não, gente, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer, a norma é essa e tal. Tentando construir um raciocínio de que é seguro. Eu até faço uma comparação muito clara com um carro a gás. É verdade. A gente não sabe quem tem carro a gás num condomínio. A gente não sabe, não está escrito. A gente não sabe. O cara pode ter um botijão de gás ali dentro do carro, não sei se tem manutenção, se não tem. Normalmente não, né? Normalmente não. O risco dele explodir é muito maior do que o carro elétrico. É verdade. Né? De onde é que as pessoas tiraram que vai pegar fogo? Esses dias teve acho que um atentado terrorista nos Estados Unidos que atearam fogo num Cybertruck da Tesla, né? Mas na internet circulou que o Cybertruck tinha pegou fogo. Não era, que explodiram com a bomba. Pô, é então, diferente. assim, é doideira, né? Mas você concorda comigo que garagem... Acho que tem três coisas problemáticas no condomínio. Garagem, criança, cachorro. Eu costumo brincar seus 3 Cs. Carro, criança, cachorro. Concorda comigo? Cachorro. O que tu acha pior? Cachorro. Cachorro? Do que carro, criança, cachorro pior? Sem dúvida. Sabe que depois da pandemia aumentou muito o número de pets nos condomínios. A gente meio que tenta controlar, não consegue, né? Uhum. Ali através dos nossos sistemas, a gente pergunta, você tem um cachorrinho? Diz aqui qual é a raça e tal. A gente, pelos nossos controles, consegue assim, imaginar um aumento de 30% a 35% no aumento de pets nos nossos condomínios. Caramba, é muita coisa. É muito cachorro. O cachorro faz xixi, o cachorro faz cocô. E o cachorro não late, sabe que não pode, né? Então, assim, o dono é que tem que ter esse cuidado e tal. E todo condomínio, todo, sem exceção, todo ele tem problema hoje com o cachorro. Todos, né? Todo. E eu sou cachorreiro, tenho 2, amo os meus. Eles não fazem xixi e cocô em lugar nenhum. Mas não é o que acontece. Você sabe o que eu vejo com muita recorrência? É o cara reclamando do latido. O vizinho reclamando do latido. Aí o que eu sempre falo? Quantas reclamações eu recebi dessa unidade, para essa unidade? Não, só desse condomínio. Não, então, peraí, então isso não é uma questão de direito condominial, isso é uma questão de direito de vizinhança. Eles têm que se ajustar. Se estivesse incomodando a coletividade, aí eu tenho que intervir. Do contrário, cara, não tem como criar uma regra exclusiva por causa de um condomínio. Eu até estava falando com outro síndico mais cedo, eu estou com um problema num condomínio que só acontece às quartas, dia de jogo. O cachorro não aguenta. Não, é o cara futebol. Gritando gol, futebol. É. Aí o vizinho gritou palavrão, gritou gol, aqui foi na janela, não sei o quê. Cara, mas como é que eu vou impedir isso? Isso aí você esquece. E não o pior, tem jeito. como é que você vai materializar aquela infração? Ele xingou na varanda. Não tem materialidade. Eu não consigo chegar lá com o decibelímetro e medir o barulho, porque é um grito. Fazer um vídeo de que ele xingou o palavrão, não tem como, até porque não é só ele. São vários, né? E um xinga de um lado, outro xinga do outro. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que depois da pandemia a coisa ficou muito mais difícil. Ficou, né? As pessoas estão muito mais questionadoras. Os omissos passaram a ser os intromissores. Os grandes intromissores, né? É difícil. Os especialistas. E tem especialista para tudo hoje, né? Tem. E o Google, né? E agora com o chat GPT, então tá uma maravilha. Rapaz, eu recebo cada coisa de chat GPT que você viu que a pessoa não escreveu, não sabe o que está falando, a pessoa não tem a decência de tirar as figurinhas que o chat GPT bota. Muito louco, né? Pô, muitas vezes vem copiado com o próprio... O que fazer no final, né? É o texto, né? O complemento da IA. Pô, isso é muito doido. E inadimplência, Eduardo, você acha que é um vilão ainda ou dá para controlar de alguma forma? A inadimplência só tem, na minha opinião, uma única solução. Cobrança contínua e efetiva. Isso eu defendo também. Sou suspeito, mas defendo também. Não tem jeito. Né? A gente viveu uma onda de garantidoras, né? de empresas que vêm, prometem e tal, e fica caro e tal, mas eu gosto de dizer que isso não é solução. É paliativo, né? Eu sempre digo que é um antibiótico. Ninguém toma antibiótico se não estiver doente. Condomínios em situação de falência, inadimplências muito elevadas, 20%, 30%. A gente chegou a ter um condomínio com mais de 50% de inadimplência. Para esse condomínio não tinha solução. Tinha que ser uma garantidora, mas era um paciente doente. Depois que aquilo ali se
se resolveu, né? As unidades ali foram vendidas, foram trocando os proprietários, a coisa foi se restabelecendo. Aí chegou aquele momento da gente falar, agora vamos voltar para a cobrança. Mas ter um bom escritório de advocacia é fundamental. Isso não é atribuição e nem pode ser encarada como uma atribuição da administração interna. E não é, realmente não é. É atividade privativa de advogado, né? Exatamente. Não tem como a menina que trabalha na administração, ou o síndico, ou o supervisor, ou o zelador fazer cobrança de cota condominial. E existe sim, até hoje, especialmente nos condomínios mais antigos, o condomínio mais antigo que a gente é síndico é de 1943, na Praia do Flamengo, na época que o Brasil era capital, o Rio era capital do Brasil. Era a capital da República, né? Então a gente tem condomínios lá que são históricos e tudo. Ainda tem essa cultura. O fulano não pagou e o porteiro-chefe que está lá há 30 anos tem que cobrar. A gente fala, não, gente, não é isso. É advogado, ele vai saber como fazer, ele vai saber como conduzir, como renegociar. Mas a inadimplência, e aí falando não do problema, mas das consequências que a inadimplência traz, ela traz muitas vezes danos irreparáveis aos condomínios. Porque a gente tem, especialmente a gente está na Barra, que é a região que mais tem condomínio no Rio de Janeiro. Quantos projetos a gente viu nascer que estão hoje decadentes, destruídos? Inadimplência. E hoje é difícil de recuperar. E o que você trouxe é muito interessante, tá? Porque a gente faz isso há 13 anos, tá? A gente trabalha com condomínios há 13 anos. A gente foi, óbvio, começou como todo mundo, bem menor, né? E depois a gente foi evoluindo a nossa atuação. Hoje, a gente tem um call center, um setor específico de cobrança treinado, as pessoas são treinadas como vendedores, tem funil, tem régua de cobrança, tem uma série de atribuições e critérios para realizar aquele serviço e mesmo assim eu preciso de melhoria contínua. Imagina se uma pessoa que não tem qualquer formação nisso, não tem vinculação, não tem comissão, não tem absolutamente nada, como é que vai ser o resultado disso? Né? Hoje o pessoal... eu gosto sempre de falar isso. Hoje eu sei o quanto eu vou recuperar. E não é bola de cristal. Mas eu já tenho um histórico pregresso grande que eu sei que se eu mandar 100 e-mails, fizer 50 ligações, mandar 40 WhatsApps, eu vou recuperar R$10.000, por exemplo. Então eu já tenho esse histórico aqui dentro. Eu não cobro mais valores recuperados. Eu cobro atividades realizadas. Porque não tem jeito. É proporcional. Tudo bem, eu vou mandar 100 para fechar um. É isso mesmo. Por isso que tem que ter volume. Tem que ter volume. E isso que você falou é verdade. A cobrança é a atividade privativa do advogado. Ô Murilo, eu acho que a gente tem que até, para quem está assistindo a gente, deixar claro o seguinte. Na hora de escolher um jurídico, não adianta você pensar só no currículo, no endereço, se o advogado é legal, se ele é advogado daquele condomínio que você acha que é super bacana, mas é principalmente compreender e entender como é a estrutura dele interna de cobrança. Exatamente. Entender os processos administrativos, operacionais que ele vai adotar para recuperar aquela inadimplência, porque não tem milagre. Não. Então, entregar para o escritório de cobrança... A gente tem um condomínio que agora está com a Contaifer, graças a Deus, que não foi cobrado nada, absolutamente nada. A inadimplência está praticamente prescrita. Várias cotas prescritas e tinha um jurídico. Isso põe contra o próprio advogado e contra o síndico também. Exatamente. E é um crédito que não se recupera mais, parte já se prescreveu, não tem mais como correr atrás. Muitas vezes a dívida ficou tamanha que não alcança nem o valor do imóvel e ainda que ele vá a leilão, você não consegue correr atrás, né? Não consegue buscar a diferença disso. Então, eu acho que entender a experiência do escritório, o local onde ele está, é super importante, como em todo o processo seletivo, assim como fazem com o síndico, tem que fazer isso com o advogado também. Mas espera aí, onde você está? Como é que é a tua estrutura de cobrança? Como é que você faz para recuperar? Você tem algum case que você pode me contar de condomínio que estava muito ruim, que ficou legal? Eu acho que isso aí é a dica de ouro. Eu também acho. E você sabe que se fosse assim, ia ser o sonho da minha vida. Se os advogados fossem entrevistados como os síndicos e falassem a minha metodologia é essa, eu ia estar muito feliz, porque o que a gente escolheu aqui, isso foi uma decisão interna dura e difícil. O que eu olho para os colegas do lado e vejo fazendo? Eles recebem a inadimplência, botam numa planilha do Excel, espera bater 90 dias e entra com o processo. Para o advogado é muito vantajoso, tá? Porque eu tenho lá os 10% naturais de cobrança da inadimplência.
Se eu entro com a execução, o juiz arbitra normalmente mais 10%, e se a pessoa, o devedor, embarga, também tem mais 10%. Então, para o advogado deixar virar processo, é uma vantagem para o advogado. Porém, ele vai receber aquele dinheiro ali que ele está acumulando daqui a 3 anos. A gente fez uma escolha inversa. Eu tenho 2 métricas. Primeira, eu não posso gerar mais processo no mês do que eu encerro. Isso é um mantra aqui dentro. Por quê? Senão, do contrário, eu estou com 300 pessoas daqui a poucos meses. Você está ensinando para a galera aqui eu sei. Segredo do sucesso. Mas não tem problema. Então, eu tenho que receber a mesma quantidade de processo que eu encerro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não posso deixar para fazer caixa só futuro. Eu tenho que ter caixa presente. Se eu tenho caixa presente, eu boto as pessoas para rodar, eu consigo atender mais clientes, eu consigo ter uma equipe mais robusta. E aí a gente acaba investindo muito em sistema informatizado, em robô e tudo mais, e acho que assim é o profissionalismo do negócio, né? Não, e o que o pessoal, na maioria das vezes, não compreende e não sabe, né? Sempre que a gente chega num condomínio, especialmente quando é um condomínio que vem gerido por aquele síndico voluntário, que está ali há 20 anos e tudo, é que muitas vezes as pessoas não entendem de que cobrar na justiça é caro. É caríssimo. Tem custo. As pessoas acham que é de graça. Eu acho que porque, como pessoa física, elas se acostumaram a entrar no juizado especial, no bom, elas acham que no direito civil é a mesma coisa, né? Só pegar e... Não, tem que pagar as custas judiciais, que não vai custar menos de R$1.000. No Rio é caro, porque no Rio é 4%. Pois é, tem que tirar ali a certidão de ônus reais do imóvel para poder juntar. Então, assim, é custo. E lógico, é líquido e certo também. Ninguém foge do condomínio, né? Eu tenho um dado legal, eu faço isso há 12 anos. Tem muito condomínio aqui dentro. Até evito, às vezes, falar a quantidade, senão o pessoal fala, não vai me dar atenção, cara. Não é assim. Mas tem bastante condomínio aqui dentro. Eu só cheguei nesses anos todos ao final de 2 processos. Conseguiu resolver tudo no caminho. Tudo no caminho, sempre. Isso é sensacional. Sempre no acordo, ou a pessoa vende imóvel para alguém, ou alguma coisa. Foram 2 únicos leilões nesses anos todos. Quanto tempo hoje leva para chegar no final da acordo? Então, eu faço uma volumetria aqui dentro. Então, eu tenho um gestor de dados que ele mapeia para mim quanto tempo é a duração média em cada vara dos meus processos, né, dos processos do escritório. E aí eu chego num número de 3 anos e 8 meses. De um processo início ao fim. Início ao recebimento. É muito tempo. É muito tempo. Isso agora que é processo eletrônico. Você pode imaginar quando era o processo de papel. Isso mudou muito. Não, e por isso a importância, né, da gente ter um escritório de advocacia com essa capacidade, com essa expertise. Porque você consegue obter dados, inteligência de cobrança, como você está trazendo agora. É isso. Eu não sabia disso. Não sabia disso? Não, eu só sei o seguinte, Eduardo, tem que ajuizar aqui 3 ações, tem que autorizar essas greves aqui, e aí, logicamente, a gente sabe que demora, mas que 3 anos e 8 meses... É sempre melhor a gente buscar um acordo, uma cobrança extrajudicial eficiente, né? E ainda vou mais longe. A gente foi outro dia muito questionado num condomínio, que você conhece bem, ali na Ilha Pura. Por que não entrou com as ações? Cara, porque eu apresentei aqui. Na verdade, a gente faz um trabalho um pouquinho mais aprofundado. A gente tira ônus reais, a gente tira 5º e 6º distribuidor, que é o cartório que indica as escrituras públicas lavradas, porque o cara pode vender o imóvel e não levar registro. Então, eu saio disso e tenho que pagar as custas do processo. Então, eu tenho ônus reais, 5º e 6º, custas. O condomínio não tinha grana. O condomínio não tinha dinheiro para me deixar tranquilo para ajuizar uma ação com toda a documentação necessária e pagando as custas judiciais. E não adianta pedir gratuidade para condomínio que o juiz vai te falar que é rateio de despesa, basta fazer cota extra. Ainda mais na localização que é. Né? Ainda mais aqui. Então, eu nunca tive a gratuidade deferida na vida. Nunca tive. E aí, eu estava lá sendo questionado por que não entra com a ação. Eu falei, porque eu mandei isso aqui, o condomínio não tem dinheiro para pagar, o que eu posso fazer? Não, e o ajuizar não significa resolver. Não. Né? Significa encaminhar uma solução de 3 anos e 8 meses. Exatamente. Por isso que eu gosto de que o carro-chefe seja o extrajudicial. Tem que ser. Tanto é que a gente, isso tem que falar baixo, mas a gente tira a comissão quando vira judicial. Porque aí o pessoal... Para não incentivar, exatamente. Legal. Eduardo, e falando, né, eu estava falando agora de condômino me perturbando. E a assembleia, você gosta de fazer? É o que eu mais gosto de fazer, acredita?
Eu acredito que eu também. E eu faço todas. Você faz todas hoje? Todas. Não tem um condomínio que eu não faça assembleia. Os prepostos podem estar presentes, e estão, porque né, conhecem os detalhes, mas eu gosto de abrir, eu gosto de ir lá para frente. Gosta da confusão? Não, da confusão não, nem tanto, mas assim, a assembleia, porque eu acho que é uma celebração, né? Uhum. É o ápice da democracia dentro de um condomínio, é um momento que todo mundo pode falar, ser ouvido, aquilo ali tem a relevância necessária, documental, legal. Eu acho que a assembleia ela é um momento incrível do condomínio. Mas, de uns tempos para cá, a gente percebe que cada vez mais os condomínios estão criando uma expectativa mais pelas assembleias virtuais. Sim. Que eu não gosto. Não gosta? Eu gosto porque para mim é conveniente. Eu faço do escritório, sento ali, tô de bermuda, ninguém sabe, boto um paletó. E acabou a história. Tá bom, mas você não tem o sentimento da assembleia, porque quando você está numa assembleia presencial, você sente os ânimos, você consegue... Fala com um, toma um café com o outro. Exatamente, você dá uma pausa estratégica, o pessoal 5 minutos para todo mundo tomar um café. Isso não acontece muito é difícil de a gente ter esse... O que a gente não faz mesmo é híbrida. E eu não recomendo que Eu também não recomendo. Porque a híbrida, ela é um pato. Ela tem asa, mas não voa direito, tem pé, não anda direito, não nada direito, não faz nada direito. A híbrida, a experiência que eu tenho é que o pessoal que está online fica de fora. Fica de fora, e aí quando ele fala, ninguém ouve, porque ele não está presente, e aí acho que abre uma margem gigantesca para pedido de nulidade. Então, hoje, assim, embora a gente faça muito a assembleia virtual, eu gosto mesmo daquela confusão ali do falar. Eu também. Eu sempre falo isso assim, eu falo, fui numa assembleia, mas ninguém brigou com ninguém discutiu com ninguém, sem graça, eu não vou mais na assembleia desse condomínio, não. Eu sou na sua, assim, tem condomínio que a gente faz assembleia na sala de estar do morador, 6 apartamentos, todo mundo, 30 minutos de assembleia e tal. Pô, não tem graça. Não tem. Pô, não dá. Você atende comercial hoje? Atendo, mas eu tenho pouco, já tive muito. Já teve muito. Eu trabalhei como diretor numa empresa que desenvolvia esses shoppings de conveniência. Muitos daqui da Barra eu tive a honra de desenvolver. Alguns deram certo, outros não, nem tanto, né? Porque a Barra tem muito esses empreendimentos que, infelizmente, não emplaca. Mas é porque também teve muita oferta, né? A oferta era muito grande de imóveis e tudo. Mas hoje a gente tem, olha que incrível, um centro médico. Ah, que legal. É praticamente um hospital, tem redditor e tudo, e tem todas as particularidades de um hospital, né? Coleta de lixo hospitalar, médico. Refrigeração. Não pode faltar luz e fica em Botafogo. É um empreendimento muito conhecido, muito tradicional no Rio de Janeiro, mas que sofre com todos os problemas do entorno dele. Porque ele foi erguido lá na década de 60, numa época que Botafogo devia ser uma fazenda, né? E hoje está engolido pelos prédios vizinhos, tem obra do lado, obra do outro. A gente faz o comercial, e o comercial, assim, estrategicamente, para uma empresa síndica, é muito melhor de fazer. Eu ia falar isso. Para mim também. Dá menos trabalho, as assembleias são em horário comercial. Não tem ninguém, né? Vai 3 pessoas na assembleia. Quase ninguém vai. Normalmente tem um representante de um grupo investidor que resolve tudo. E aí é tudo meio que conversado antes. Mas a gente tem pouco hoje. E esse mercado do comercial, ele também ficou muito segmentado, né? Ficou. As empresas que fazem, meio que só fazem isso, e a gente meio que... Não entra também? Gerou meio que uma panela, assim, né? Quando a gente vai para uma assembleia para disputar uma posição de síndica no comercial, normalmente só a gente é híbrido. Todo mundo ali só faz aquilo. Aí a gente acaba que... E eu vejo muito as multinacionais nos comerciais, né? Pois é. CBRE? CBRE, JLL, essas assim, você vê que é esse tipo de empresa nos... Cushman. E agora, mas para trabalhar é melhor. Muito melhor. E falando nisso, assim, aliás, na verdade, voltando lá atrás um pouquinho, a gente estava falando do carro elétrico e tal, você tem algum case de sustentabilidade e inovação para trazer para a gente? Cara, inovação todas, né? Assim, é muito doido, porque quando a gente pensou na marca da Red, não tinha outro nome para dar. A gente tem que estar na vanguarda dos processos. A gente precisa fazer hoje o que vai ser tendência daqui a algum tempo. Não quer dizer que tudo que a gente faz dá certo, nem que tudo que a gente faz virou sucesso. Fizemos coisas que não deram muito certo, mas também fizemos outras que hoje o mercado consome localmente, mas que a gente já faz há muito tempo. O Mercadinho é um bom exemplo disso. Mercadinho, eu é muito louco, porque eu me lembro que lá atrás, quando a gente começou a conversar com Curitiba, porque esse negócio nasceu em Curitiba. Nasceu lá? Não sabia. Nasceu em Curitiba.
Quando a gente começou a conversar com Curitiba, que as pessoas falavam assim, não, vamos colocar mercadinho autônomo, a pessoa pega, dá honestidade e tal. E aí o mercado falava, não, isso não vai dar certo no Rio. Carioca, imagina. Vai pegar, não vai pagar? Não vai pagar. E aí teve um ensaio disso, que eu não sei se isso chegou no teu condomínio ou chegou para você, que eram uns freezers de sorvete. Você lembra disso? Lembro. Aquilo era colocado e tinha uma caixinha, você tinha que botar o dinheiro. Todos os meus condomínios, todos, sem exceção, teve desfalque no sorvete, ninguém pagava, a pessoa pagava, levava, não pagava. E a pandemia, curiosamente, foi o grande propulsor para esse negócio. Porque na pandemia nós implantamos muitos mercadinhos e começou a funcionar. Por outro lado, tiveram várias outras questões e outras práticas de sustentabilidade e de inovação que a gente lutou muito para conseguir. Por exemplo, quando a gente fala de energia verde, né, um dos pilares da rede é a sustentabilidade. A gente acha que tem uma responsabilidade muito grande dentro desses condomínios, porque um condomínio tem facilmente 300 crianças. Se a gente não criar incentivo e falar sobre sustentabilidade, a gente vai ter menos 300 adultos orientados àquilo ali. Então, eu acho que a gente tem sim, o condomínio tem essa obrigação. E eu me lembro que lá atrás, aí pegando um exemplo que deu errado e depois somando com o que deu certo, foi sobre placa solar. Falava-se muito disso, a energia é muito cara, vamos botar placa solar, e os condomínios todos fazendo financiamento bancário, pagando investimentos milionários para colocar placas com base numa possibilidade de redução de custos que não chegava, mas o boleto do empréstimo era certo. Sim. E aí a gente viu isso dar muito errado. Era uma inovação, isso a gente lá em 2018, mais ou menos, que não deu certo, e aí a gente esperou e falou, não, alguém vai em algum momento ter uma ideia melhor para esse troço. Não demorou muito tempo, eu estava na Barra aqui no condomínio, bate na minha porta uma pessoa engravatada, assim, estilo Faria Lima, sabe? Bem vestido e tal, falou assim, puxa, eu queria conversar com você, porque eu sei que você é um grande apoiador de energia solar e tudo, e a gente tem uma proposta, um modelo de negócio diferente para te apresentar. Falei, como é que é? Não, a gente faz todo o investimento, assume todo o risco da geração e você vai pagar isso com a economia da própria luz. Falei, pô, isso é maravilhoso, é mágico, vamos fazer. Murilo, nós fizemos facilmente uns 60 condomínios. Ah, que beleza. A gente conseguiu transformar a forma como a energia desses condomínios era gerada com essa modalidade. Mas como tudo que é bom, um dia esgota. Esgotou. Hoje já não dá mais certo. Hoje, o que você acha de solução que funciona nesse quesito? A geração distribuída, que são as Mercado fazendas Livre. Solares. Mercado Livre para condomínio eu acho perigoso demais. Você acha perigoso? Muito, porque tem muita volatilidade no mercado. Condomínio não pode ter risco. É como fazer uma aplicação do fundo de reserva no alto risco. O condomínio tem que ser conservador. O Mercado Livre tem risco. Pode ser muito bom, pode não ser bom. Mas a geração distribuída hoje é o que a gente faz com 90% dos condomínios que não têm placa solar. Eu compro o crédito solar de uma fazenda solar, coloco aquela energia dentro do condomínio sem precisar fazer R$1 de obra, nada de transtorno, consigo injetar essa energia na conta do morador, na conta do condomínio, sem qualquer risco. Pô, e se não gerar energia? Que pode acontecer, recurso natural. E se não gerar energia? Não tem problema nenhum, eu não vou pagar pelaquela energia, porque eu só pago pela energia que ele me entrega. Chega. Então, isso é uma inovação também, porque agora, como estão falando isso, mas a gente já faz isso há E sustentável, né? Você vê que você Exatamente. traz um benefício, né? Eu via muito, aqui no Le Monde, por exemplo, eles têm Mercado Livre de energia. Mas tem energia comprada daqui até 2029. Pois é, porque você tem que fazer negócios de longo prazo. De longo prazo. Mas eu acho que o Le Monde, o Mari Henrique Simons, e aí a gente pode dar aqui vários exemplos de grandes condomínios, faz muito sentido, mas para um residencial eu acho mega perigoso. É perigoso, né? E também não tem esse caixa todo, né? Não tem esse caixa, exatamente. E muitas vezes também não tem o entendimento do morador. Se você leva uma pauta dessa... O cara, quer ganhar dinheiro. Se você leva uma pauta dessa para uma assembleia de um residencial, ele não consegue compreender muito bem os prós e os contras, é técnico demais para você poder explicar, diferente da geração distribuída, que eu falo para ele o seguinte, olha, o quilowatt hoje é 1,20, você vai pagar 90. Quer deixar de pagar 1,20 para pagar 90? Ah, quero, beleza. Então aí se não entregar a gente não paga. É isso. Pronto, né?
Mas inovação é o que a gente busca o tempo todo. Eu não durmo, esse monte de olheira que você vê aqui. Pensando nisso, né? É pensando no que a gente pode fazer de legal. Eu viajo, vou para fora, fico olhando o que está acontecendo. Porque condomínio, eu acho o Brasil muito desenvolvido para condomínio, né? A forma de viver condomínio. É verdade, tá? Comparado aos outros países, né? Você vai para países da América Latina, não tem. nada se compara ao Brasil. Você vai para a Argentina, você vai para o Chile, não existe. Não tem esse conceito de condomínio clube. Não existe. Os Estados Unidos, sim, ensina muito pra gente, mas até na Europa não tem nem elevador. Se você sair do Rio de Janeiro, você já se choca. É verdade. São Paulo é uma boa escola, né, pra gente. Mas é muito curioso, porque a gente fica o tempo todo pensando no como a gente pode conseguir usar um método, uma ferramenta, uma tecnologia para tentar melhorar a vida das pessoas com aquilo. Por exemplo, a gente fala de inteligência artificial já, sei lá, há 3 anos. É um assunto que a gente já ficou batido e inteligência artificial ficou tão complicado porque a ferramenta maravilhosa da semana passada já ficou velha essa semana. Mas isso é... Hoje a gente tem 5 assinaturas de serviços diferentes. 5. A gente trabalhou, inclusive, para ajudar a desenvolver uma ferramenta para condomínio associada ao chat GPT para poder fazer consulta, para que a gente, quando precisasse fazer uma consulta, não precisasse ficar lendo a convenção toda. Antes da gente terminar o projeto, a inteligência artificial já fazia isso e o cara que botou dinheiro nesse troço viu o projeto dele morrer antes de ser lançado. É muita velocidade, né? Muito rápido. Antigamente a gente até tinha, assim, eu tenho um exemplo legal que aqui a gente tem ar-condicionado por central de água gelada. A gente passou pela inflação do gás mais de 700% em 5 anos, então o gás, você pode ver na sua casa, você pagava ali 100, 150 reais, você paga 500, né? E aí o que foi feito? Com o gás, que era o sistema mais barato e econômico, se tornou muito mais caro que a energia elétrica, e aí o condomínio investiu milhões para trocar por energia elétrica, fazendo justamente um contrato com a empresa, pagando em 10 anos, com base na economia e tudo mais. Então investiu milhões para poder se adequar à situação atual, mais sustentável, mais barata, mas só vai ver a cor do dinheiro mesmo de verdade daqui a alguns bons anos. E será que já não mudou de novo? A gente não sabe. Murilo, e a gente tem que tratar com respeito e reconhecimento os cases de sucesso. Sim. O Le Monde é inegavelmente um grande case de sucesso. Eu reputo que aqui é o melhor condomínio comercial do Rio. Você quer ver uma coisa que não tem lugar nenhum, mas é uma besteira, mas tem? Já sei o que você vai falar. Do quê? Da hortinha. Da horta. Pô, é uma loucura ter uma horta num condomínio comercial. E a horta é de verdade. É de verdade. Não é só escrito horta. Não. Tem um pezinho de alface lá embaixo. Eles incentivam. Vai lá pegar um alface pro seu almoço. Tipo assim, é muito doido. Aqui tem uma coisa incrível, que eu não sei se você sabe, mas eu sei porque quando eu vim fazer uma visita aqui pelas entranhas do condomínio, tem uma lojinha aqui de manutenção, sabia disso? Sabia. Eles transformaram, eles conseguiram, é uma coisa que eu ainda vou conseguir fazer em um condomínio. Eles conseguiram transformar um almoxarifado verdadeiramente numa loja, onde o manutencista entra, pega os itens, coloca na ordem de serviço para onde aquilo vai ser feito, passa no caixa, dá baixa, tudo automatizado, tudo incrível. Você vê, tem outra coisa que é legal que pouca gente sabe. Primeiro, faz a reciclagem do próprio lixo. Isso é aqui dentro. Segundo, que todas essas caixas de televisão, que vem aquele isopor, essas coisas todas, eles são todos separados lá em cima, separados. E esses isopores viram enchimento de ursinho de pelúcia. É incrível. Que é vendido e revertido para cadeiras de roda para criança com determinada doença. Quantas camadas tem isso que você está falando? Enorme, gigante. Quantas camadas? Qual é a importância de um trabalho como esse? Isso não tem preço. E eu, assim, como advogado do condomínio, como condômino também, eu fui padrinho dessas crianças. Então, eu fui entregar a cadeira de roda assim, no auditório cheio de gente, com 200 crianças já, precisando daquelas cadeiras. Então, ali eu falei, não, esse é o modelo que eu São muitas camadas de excelência técnica, de sustentabilidade, de compromisso social. Cara, aí é só parar e pensar, é o significado do nosso trabalho. É isso. Né? É isso que a gente tem que entregar. E tem que ser valorizado, como você falou, né? Tem que ser, mas é difícil gerar valor para isso. Eduardo, a gente falou um pouquinho agora da questão de energia elétrica, né? Que a gente, com as placas solares, eu falei um pouquinho do gás, mas tem algum outro case interessante sobre sustentabilidade que vai impactar no bolso das pessoas? Cara, eu acho que esse assunto, mais do que sustentabilidade, ele fala
do como os recursos do condomínio vão ser alocados, que é a tarifa social. A gente sabe que a tarifa social de água ela não é concedida a todo tipo de condomínio, mas aqueles que podem ter a tarifa social, através de um bom síndico, de um bom jurídico, conseguem o benefício. Para você ter uma ideia, a gente tem um condomínio no Porto, que eu tenho muito orgulho de dizer que o primeiro condomínio do Porto Maravilha, nós somos os síndicos. O pessoal que estiver vendo aí, um abraço para o Rio Wander, Praia Formosa. Olha que coisa interessante, né? Eles tinham uma conta de águas, se eu estiver errado aqui, mas era em torno de R$180 por unidade. A gente está falando de apartamento estúdio, 1 quarto e 2 quartos. Ou seja, independentemente do tamanho, da quantidade de pessoas que viviam ali dentro, pagavam uma tarifa mínima de R$180. E depois que a gente conseguiu a tarifa social, isso caiu para em torno de R$60. Isso é um impacto, representa um impacto gigantesco na cota condominial, no boleto do condomínio do morador. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante e que é uma coisa que talvez muitos síndicos falam, mas são poucos os que conseguem êxito nessa solicitação. Então tem que ter um bom jurídico. Não, e eu te parabenizo, porque eu mesmo, atuando com uma centena de condomínios, eu nunca fiz um procedimento desse. Então, te parabenizo e vamos ver, eu vou querer conhecer também para a gente tentar ajudar quem tem direito. Próximo condomínio, tarifa social, contar e ofertar com a gente. O trabalho do síndico é muito mais fácil no comercial. Sim. Porque a cultura, o condomínio não é uma empresa. Então ele tem, né, essa visão. Cara, e no residencial gera por uma coisa que eu sou muito avesso, que são as festas. Ai, loucura. Agora está na época. Está na época. Aí eu já ouvi, quero ver se ele vai ser bom como eu, vai fazer festa junina e não sei o quê. Foi. Falaram do meu lá. De você. Quero ver se vai fazer uma festa tão boa quanto a minha. Eu falei, cara, isso é um balizador. Então posso estar devendo à vontade, mas... Se tiver festa, está tudo certo. Tudo certo. É aquele conceito de Nero, pão e circo. Não pão importa e circo. como está a população, se tiver diversão, está tudo certo. Mais circo que pão, né? Mais circo que pão. E agora está na época das festas. Tá, festa junina todo final de semana. Isso para mim é uma loucura. Agora você falou aquela hora que eu estava ensinando as pessoas a trabalhar, né? Vou te pedir para você dar uma dica para quem quer entrar nesse mercado aí. Cara, tem que estudar. É muito doido, porque você imagina, né? A pandemia fez com que as pessoas, primeiro, quisessem participar dos condomínios. Elas ficaram mais críticas, se tornaram especialistas em tudo, e aí nasceu aquilo que seria o maior problema dos condomínios, os grupos do WhatsApp, né? Muitos moradores se tornaram síndicos porque perderam o emprego e depois se apresentaram no mercado como síndicos profissionais. Cara, isso é de uma complicação enorme, porque a gente trabalha o tempo inteiro para criar consciência de mercado de que, primeiro, se você quer atuar nesse segmento, você precisa se profissionalizar. E se profissionalizar não é comprar um curso na internet, botar uma camisa do curso que você fez ou pendurar isso no pescoço. É profissionalizar no sentido acadêmico, formação acadêmica. Vai fazer uma faculdade. Hoje você tem os cursos de formação de 2, 3 anos, né, de gestão imobiliária e tudo, que são excelentes, ajudam pra caramba. Você tem o Secov, você tem a ABAD, você tem os órgãos que têm excelência em ministrar cursos de extensão nesse sentido, mas não adianta, tem que ter alguma formação correlata, seja na administração, seja no direito, na engenharia, alguma formação tem que ter. E hoje o que acontece é que o mercado está inchado de pseudos profissionais. Foi muito engraçado, eu fiz uma apresentação esses dias e o morador falou assim, isso que você está falando é síndico evoluído. Síndico evoluído nada mais é que um síndico do próprio prédio que evoluiu e falou, agora eu sou profissional. E não é isso. A sindicatura profissional ela requer técnica, estrutura, geração de emprego, geração de compromissos sociais, de sustentabilidade e tudo mais. Então, hoje, a sugestão, a dica que eu dou para todo mundo, e muita gente me pergunta isso, tem que estudar. Não tem milagre. Não adianta fazer cursinho de internet. Eu acho que pode, sim, é válido, todo conhecimento é válido, mas tem que estudar. Que tem que respeitar o mercado. O que você acha? Eu costumo dizer que o síndico ele tem uma formação inversa. Porque o síndico nada mais é que o representante legal, portanto, o chefe do condomínio. Você concorda comigo? O CEO. O CEO do condomínio. Só que o síndico ele entra direto de CEO, ele não tem um step, né? Eu entendo que para ser síndico você devia passar na administração, você devia ser preposto, você devia...
efetivamente percorrer um caminho todo ali para você chegar a ser o chefe ali do empreendimento, né? Eu penso isso, mas é difícil, eu entendo que é difícil. E até para a gente, dentro da rede, é muito difícil a gente conseguir escalar o nosso negócio, conseguir atender com qualidade tantos condomínios, trabalhando com pessoas, porque o nosso trabalho é artesanal. Sim. Eu não consigo botar numa máquina que esse condomínio vai ser um sucesso. O método que a gente usou no condomínio A pode não funcionar no B, porque as pessoas são diferentes. E como é que a gente pega internamente e escala isso? Preparando as pessoas. É isso aí. E aí sim acontece isso que você falou. Alguém para poder colocar a nossa camisa, usar o nosso crachá, entrar dentro do condomínio, ele precisa ter passado por uma série de etapas acadêmicas, técnicas e de experiência e, logicamente, de cultura, porque eu acho que a cultura é muito importante. A cultura da honestidade, a cultura de que não tem jeitinho, a cultura de que a gente não é amigo do condômino. Isso não quer dizer que a gente não tenha que tratar ele bem, mas eu não tenho que frequentar a casa do condômino, eu não posso misturar as coisas, eu preciso estar ali trabalhando tecnicamente para oferecer uma solução neutra, porque é isso que se espera de um síndico profissional. Né? Síndico profissional não pode pegar procuração de morador e ir para a Assembleia de jeito nenhum. Se reeleger. Né? E ter cadência, né? Igual você falou, o preposto vai botar a minha camisa. Cara, mas você conseguiu preparar aquela pessoa para que ela atenda da mesma forma que você atende? Essa é muito difícil. A gente tenta hoje fazer o seguinte, olha que loucura. Ele não vai fazer como eu, não vai falar como eu. Muitas vezes as pessoas não têm a eloquência ou não é desinibido o suficiente, tudo. Mas uma coisa a gente exige de todos eles, de que eles pensem como a gente pensaria diante daquela situação. Isso é o principal. Isso é principal. Eu não estou presente, a minha sócia não está presente, mas diante daquele impasse, como é que o Eduardo, como é que a Edilane fariam aquilo? Se ele consegue compreender isso, ele está pronto para ser meu preposto. É isso, exatamente. Se ele não consegue compreender isso, não dá. Que é uma coisa que eu cobro muito povo aqui. Você deve ter reparado já. Você pode falar com qualquer um, o termo de resposta é o mesmo. É impressionante. Você é uma pessoa que responde. Eu não sei como é que você consegue. Eu não consigo, confesso. Falar comigo é difícil, mas isso é incrível. Mas isso é cultura nossa aqui, o pessoal sabe. A verdade é que a gente estudou todo o superficial para poder depois entrar no detalhe. Mas a gente percebeu que muita coisa, por exemplo, se eu tiver uma negociação, você entrou em contato comigo para a gente fechar um acordo, se eu demorar 10 minutos para te responder, você já arrumou outra dívida para pagar. E isso é um sentimento pessoal meu, e aí como eu tenho a prerrogativa de estabelecer a cultura, eu estabeleci desse jeito, eu entendo que a expectativa do ser humano é uma coisa que destrói qualquer relação. Então, o quanto mais eu consigo encurtar expectativas, melhor. Então, você já vai me ver várias vezes falando assim, Eduardo, eu não sei agora, eu já vou te responder. Me dá 5 minutos, me dá 2 minutos, me dá 10 minutos, mas eu cumpro o prazo que eu peço. Eu negocio o prazo e cumpro. Eu fico doido com um cara que recebe uma demanda, não responde, lê, não responde, e depois, 3 dias depois, eu estava ocupado. Cara, fala que 3 dias depois você vai responder. Pô, Murilo, mas se parar e pensar, cara, nós viramos hipermáquinas, né? Sim. Quando a gente olha para 10 anos atrás, o que a gente produzia num dia, o que a gente dava de retorno num dia, a quantidade de interações que a gente tinha num dia é totalmente diferente de hoje. O WhatsApp te obriga a falar com 50 pessoas. O meu WhatsApp é uma loucura. Eu tenho gente para me ajudar, senão eu não consigo. Ele fica espelhado com outras pessoas, porque senão eu não consigo atender a todo mundo. A inteligência artificial te obriga a analisar tudo muito rápido. Quer dizer, cada vez mais a gente está sendo pressionado para fazer as coisas cada vez em maior quantidade e no menor tempo. Mas você concorda que mudou a profundidade? Com certeza, porque as pessoas hoje redigem um texto no ChatGPT e nem leem o texto. E nem leem o texto. Então você reduziu muito a profundidade. Você não precisa. Eu costumo dizer que assim, se você me perguntar, vocês são os advogados mais bem informados? Não somos. Mas somos talvez os mais atenciosos. Isso é fundamental. E hoje em dia, a verdade, pelo menos a área que nós escolhemos, eu não preciso ser um desenvolvedor de teses profundas. Mas eu preciso atender bem a pessoa, porque eu não vou cobrar 200 mil não parecer, como eu sei que tem colegas que cobram. Então eu preciso de 200 clientes. Né? É bem por aí. Então acho que funciona bem desse jeito. Eduardo, só para a gente encerrar e não deixar curiosidade no povo que vai ver. Você lembra como é que a gente se conheceu? Loucura, né? Pô! Loucura. Você quer falar ou eu falo? Pode falar. Cara, muito doido. A gente trabalhava em posições adversas num condomínio. Você
representando a empresa síndica de um condomínio, eu em outro condomínio, brigas homéricas com, inclusive, depósitos judiciais de cotas condominiais que asfixiaram completamente o condomínio. Mas uma coisa era interessante. Você era diferente, você era mais gordinho. Mudei. Quando eu te vi, eu não te reconheci. Melhorei, você né? Precisa depois me ensinar. Porque eu era mais magro que você e hoje eu estou mais gordo. Mas o mais engraçado foi que a gente nunca perdeu o respeito, né? A gente sempre conseguiu se tratar dentro do mais elevado nível e o nosso reencontro foi livre de qualquer tipo de rancor, né? Você sabe o que eu acho mais legal? Assim, a gente estava... Se ficar ruim, você pode cortar. A gente estava trabalhando com pessoas complexas. Muito. O síndico que eu representava ali era uma pessoa de caráter duvidoso, mas eu também não sabia disso, estava aprendendo ali. E o Eduardo também trabalhava com um síndico difícil, né? Trato, vamos dizer assim. Difícil. Se precisar cortar alguma coisa, você corta. Difícil trato. Então a gente se encontrou ali. Aí eu ficava, esse cara trabalha com fulano que não é tranquilo. E ele ficava olhando para mim, esse cara trabalha com ciclano que não é tranquilo. Quando a gente se encontrou, 6 anos depois, 7 anos depois, ele virou para mim e falou assim, você tá com fulano? Eu falei, nunca tive. E você, tá com ciclano? Nunca tive também. Eu falei, graças a Deus. Ainda bem que você lembra disso? Claro. E ainda bem que as circunstâncias da vida nos levou para frente. É, né? Verdade. Te ver, bem de saúde, bonito, forte, arrasando nas redes sociais. Eu quero aprender isso com você. Eu não, aprendeu eu que aprendo. Eu fico vendo teu Instagram, você posta tudo, você posta academia. Eu tenho uma produtora eficiente. Nada, você tem umas tiradas ali inteligentes, você consegue fazer um conteúdo no almoço. Cara, eu sou extremamente, assim, analfabeto para esse troço, engraçado. Eu sou obrigado, né? Se eu fizer uma propaganda, a OAB me multa, me dá uma advertência. Não pode fazer propaganda, não, é isso? Não, eu não sabia. Por que o advogado... Por que você não vê um outdoor? Por que todos os escritórios de advocacia é o nome do advogado? Isso eu sabia, que não pode ter... Eu não posso ter marca e eu não posso fazer propaganda. Porque a OAB entende que a atividade de advogado é estritamente autônoma e não comercial, é intelectual. Então, o que eu sou permitido? Conteúdo informativo, nada além. Nada além. Aí eu estava ficando muito sobrecarregado, o que eu fiz? E essa é uma sacada boa até para você. Se o Eduardo viesse me pedir um parecer, e já não sou eu que faço a grande maioria, imagina que o Joãozinho vai fazer. Aí o Joãozinho fazia, eu recebia, a gente vai te responder em 48 horas, o Joãozinho fazia, mandava direto, e pegava o WhatsApp e mandava um WhatsApp que era quem pediu. Então, fulano, foi tão legal o parecer que você me pediu, que eu gravei um conteúdo e subi no Instagram. Aqui o link, mandava para a pessoa. Então a pessoa entrava ali, ele já via o conteúdo que ele pediu por escrito gravado no público. E aí na segunda vez ele já não me ligava mais, ele ia direto na pessoa que respondeu ele e que gravou o conteúdo, porque tem mais gente que sabe das coisas ali dentro, né? Cara, então isso foi estratégia. Não, incrível. Eu acho que a forma como você se comporta, porque você mistura a tua posição de advogado com uma posição pessoal. Sim. A gente conhece a tua família, a tua filha. Sim. Incrível isso. E eu acho que é como funciona. Não, gera nas pessoas uma empatia e uma vontade de acompanhar. Eu fiquei muito feliz de te reencontrar, adorei o teu convite. E estou muito feliz de poder trabalhar contigo agora do mesmo lado. Do mesmo lado, né? Espero que a gente consiga trabalhar mais junto em mais projetos. E olha que o que não falta é condomínio e problema para advogado. E é isso, e vamos seguir em frente. Acho que dessa vez o principal aconteceu, que é as coisas ficarem claras entre as pessoas. Não tem jeito, o bom trabalho vai te devolver, você vai poder morar no mesmo lugar, frequentar os mesmos lugares, eu também. Agora, tem gente que, infelizmente, não vai poder. O mal também vai te devolver. Vai, sempre devolve. A conta chega. Chega. Obrigado. Eduardo, indo aqui para o final, queria te agradecer, falar que as portas estão abertas. Tamo junto, seja muito bem-vindo. Obrigado. E é isso, pô, vamos Valeu, acompanhar aí para o próximo.